Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Cohn, Edições Tesouro Aberto. Josué, possuindo a terra. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1, 1-9. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué 5, 13-15. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Gesur, desde Sió, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Ascalon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até Afeque, ao termo dos amorreus, e ainda a terra dos gebreus e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramá. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Josué 13, 1-6. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas gerações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor, vosso Deus, as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a vossa terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu.
Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Josué 23, 1-6. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te adoramos, porque graças a teu amado Filho, podemos chamar-te Abba, Pai. Sabemos que teu deleite está sobre nós, pois tu nos aceitaste no teu amado. Nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos porque tu nos falas por meio de tua palavra. Abre nosso coração e nossos ouvidos para que ouçamos o que o Espírito diz às igrejas. Pedimos isso no teu precioso nome. Amém. O Senhor Jesus dividiu o Antigo Testamento em 3 partes: Moisés, os profetas e os Salmos. Ao estudarmos o livro de Josué, estaremos iniciando a parte dos profetas, que inclui os escritos históricos e os escritos proféticos. A razão disso é que o mesmo Espírito que moveu os profetas a redigir os escritos proféticos também moveu aqueles que compuseram os escritos históricos. Embora tenha havido homens que foram movidos pelo Espírito de Deus para escrever história, eles não eram apenas historiadores. Eles não se limitaram a escrever uma história secular do desenvolvimento político e econômico da nação de Israel. Esses homens foram movidos por Deus para escrever a história da nação de Israel em relação a Deus. Em outras palavras, eles selecionaram dentre a história daquela nação somente aqueles fatos relacionados ao desenvolvimento do reino de Deus sobre a terra. Essa é a razão pela qual os livros históricos são colocados entre os profetas. Ao lermos esses livros, não estaremos nos limitando a estudar a história de uma nação da Terra, por mais interessante ou mais decepcionante que ela possa ser. Na verdade, por meio da história dessa nação, veremos como a promessa de Deus, a semente de Abraão, é trazida à Terra para derramar bênção sobre todas as nações. Os escritos históricos dos profetas são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esses escritos históricos cobrem um longo período. Eles iniciam com a morte de Moisés e terminam cerca de 400 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Portanto, eles cobrem aproximadamente 1055 anos. Essa longa história pode ser dividida em 3 sessões. A primeira delas se inicia com a morte de Moisés e termina com a ascensão do rei Saul, cobrindo cerca de 355 anos. Podemos chamar essa sessão de teocracia, pois Deus governou sobre seu povo como rei. A segunda sessão compreende da ascensão de Saul até a queda do reino de Judá, cobrindo cerca de 510 anos. Essa parte é chamada de monarquia, pois durante esse tempo os filhos de Israel tiveram reis terrenos. Finalmente, a terceira sessão trata da nação de Israel sob domínio estrangeiro até o fim da voz dos profetas, cerca do ano 396 a.C., cobrindo um período de aproximadamente 190 anos. Essa sessão é chamada de dependência, porque a nação estava sob domínio estrangeiro. O livro de Josué é uma continuação do último dos 5 livros de Moisés. Ele começa onde Deuteronômio termina. Depois que lemos sobre a morte de Moisés em Deuteronômio, veremos em Josué Deus lhe dizendo: Meu servo Moisés é morto, dispõe-te, entra na terra que eu prometi aos filhos de Israel. Aquilo que foi ordenado por Moisés, Josué terminou. Moisés foi usado por Deus para tirar os filhos de Israel do Egito, enquanto Josué foi usado para introduzi-los em Canaã, a terra prometida. Existe algo da vida de Moisés que todo mundo lembra: a travessia do Mar Vermelho. Esse evento fala da libertação da escravidão. Com relação a Josué, todos lembram da travessia do Rio Jordão, que nos fala do acesso à bênção de Deus. Josué representa a graça. Pode-se olhar a vida de Moisés e a de Josué segundo vários ângulos. Algumas vezes dizemos que Moisés representa a lei, pois esta foi dada por meio dele. Contudo, a lei não pode conduzir o povo até a plenitude da bênção de Deus.
É Josué que conduz o povo à terra prometida. Em contraste com Moisés, Josué representa a graça. Pela graça de Deus, somos capacitados a entrar na plenitude da bênção de Cristo. Num sentido, podemos ver Moisés e Josué como contrastantes. Entretanto, também podemos vê-los como uma continuidade. Em outras palavras, aquilo que Moisés começou, Josué terminou. Nessa perspectiva, ambos representam nosso Salvador, o Senhor Jesus. Nosso Salvador não apenas nos libertou da maldição, da escravidão, da morte, do domínio de Satanás e nos fez livres, mas também nos conduziu às suas insondáveis riquezas. Este é o nosso Salvador. Você nota esta continuidade quando começa a ler o livro de Josué. Esse livro tem como título o nome de Josué, e isso ocorre porque ele é o herói da narrativa. De acordo com as tradições judaicas, que, nesse sentido, estão corretas, o material que compõe este livro veio do próprio Josué. O livro todo pode ser dividido em 3 partes, a primeira das quais cobre os capítulos de 1 a 5, tratando da entrada na Terra Prometida. A segunda parte compreende os capítulos de 6 a 12, narrando a conquista da Terra. A terceira parte compreende os capítulos de 13 a 24, tratando da posse da Terra. Se você guardar essas divisões, elas o ajudarão ao longo do estudo do livro de Josué. Gostaria de lembrar-lhe que, nesse estudo, estamos apenas dando um gostinho do livro de Josué. Espero que essa pequena prova tenha um sabor tão doce que o leve a ler esse livro e meditar nele, pois, assim, você vai extrair muitas bênçãos dele. Nossa intenção não é prover uma ideia geral do livro para que, em seguida, você o feche e diga: já entendi o livro de Josué. Desejamos despertar seu coração a ler o Antigo Testamento, pois notamos que o povo de Deus não conhece o tesouro que há nessa parte da palavra de Deus. Esperamos que esse estudo desperte seu interesse, de modo que você possa ler o Antigo Testamento do mesmo modo que lê o Novo Testamento. O nome de Josué era originalmente Oséias, em hebraico Oshea, que significa libertação ou salvação. Entretanto, Moisés mudou esse nome para Jeóshua, ou Josué, que significa Jeová Salvador. Ele nasceu no cativeiro, sob escravidão, na tribo de Efraim. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, Josué era jovem. A primeira menção a seu nome está no capítulo 17 de Êxodo. Quando os filhos de Israel saíram do Egito e cruzaram o Mar Vermelho, eles atravessaram o deserto onde foram atacados pelos amalequitas. Nessa ocasião, Moisés escolheu o jovem Josué para conduzir o povo na peleja contra os amalequitas. Espírito lutador. Havia milhares e milhares de jovens entre os filhos de Israel naquela época. Por que Josué foi escolhido para liderar o povo na peleja? Evidentemente, esse jovem chamou a atenção de Moisés. Havia algo nele que se destacava. Mais adiante, nas Escrituras, nos é dito que Josué tinha um espírito excelente e que tinha outro espírito. Em outras palavras, ele tinha o Espírito de Deus consigo. Havia uma disposição espiritual nele que o destacava dentre os demais. Essa característica que o jovem Josué possuía pode ser chamada de espírito lutador. Quando se trata de encontrar uma pessoa para liderar o povo no combate, você não pode escolher alguém que não tenha um espírito lutador. A batalha contra os amalequitas foi muito estranha. Tratava-se de uma batalha real, na qual os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel, que foram liderados por Josué. Contudo, o resultado da batalha não dependeu da luta entre os combatentes. A Bíblia nos diz que Moisés subiu ao topo de um outeiro e ergueu as mãos. Enquanto suas mãos ficaram erguidas, os filhos de Israel triunfaram, mas quando ele ficou cansado e baixou as mãos, os amalequitas passaram a vencer. Então, uma pedra foi trazida para que Moisés sentasse nela, enquanto Arão e Hur sustentaram suas mãos até que os amalequitas fossem totalmente destruídos. Em outras palavras, 2 batalhas estavam acontecendo, uma na planície e outra no outeiro. Entretanto, essas 2 batalhas eram uma só. Foi na batalha do outeiro que a batalha da planície foi vencida.
Essa é uma batalha peculiar por causa de seu significado espiritual. Nela, os amalequitas representam a carne. Ao sair do Egito, você é liberto da maldição e da morte, mas está no deserto. Você ainda não chegou à terra prometida. Quando você está nessa posição, seu grande inimigo é sua carne. Na verdade, toda a história da peregrinação no deserto consiste em expor a carne que estava nos filhos de Israel e ao redor deles. Já mencionamos, ao estudar Deuteronômio, que Deus testou seu povo durante os 40 anos no deserto para expor a carne que havia neles, de modo que soubessem que eram carnais. Portanto, os amalequitas representam a carne. Será que temos um espírito lutador contra a carne? Ou será que damos lugar a ela? Existem muitos crentes que são bastante passivos, até mesmo neutros. Entretanto, você não pode ser passivo nem neutro em relação à carne, pois ela irá vencê-lo. A vontade de Deus é que tenhamos um espírito lutador contra a carne até o fim. Você lembra do que Deus disse? Essa batalha vai continuar até que o nome dos amalequitas seja completamente riscado de sobre a terra. Não se trata de apenas uma batalha, mas de Amaleque ser eliminado totalmente. No que diz respeito à carne, não pode haver negociação nem concessões. Trata-se de uma luta que dura até o fim. Será que temos esse espírito lutador em nós? Oh, como o povo de Deus dá lugar à sua carne! Como amamos a nós mesmos! Como acalentamos o desejo de nossa carne! Não desejamos ver nossa carne sofrer. Queremos satisfazê-la, gratificá-la, dar tudo para ela. É verdade que, quando dá lugar à sua carne, você desfruta um pouco daquilo que é da carne. Contudo, o resultado disso é morte espiritual. O jovem Josué tinha um espírito singular, um espírito lutador. Ele lutou contra a carne até o fim. Contudo, lembre-se, ao lutar contra a carne, você não o faz por força e poder, mas pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, ninguém pode lutar contra si mesmo. Como você pode lutar contra a carne? Somente por meio da obra do Senhor Jesus. Nosso Senhor venceu a batalha na cruz do Calvário. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Paulo diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, a fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 20, Darby. Lembremo-nos que há uma batalha ocorrendo dentro de nós. É uma batalha contra a carne, mas nela não lutamos com nossas mãos, pés ou força natural. Não somos capazes de fazer isso. Lutamos porque o Senhor Jesus tomou o velho homem e o crucificou na cruz do Calvário. É nesta base que podemos entregar a carne à morte. Esse é o modo pelo qual a batalha é vencida. Espírito de permanência. O jovem Josué servia a Moisés. Sempre lembramos do grande homem que foi Moisés, mas tendemos a esquecer aquele que o servia. Quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, permaneceu lá por 40 dias e 40 noites. As Escrituras nos dizem que, enquanto Moisés estava no monte recebendo os 10 mandamentos, os filhos de Israel estavam adorando o bezerro de ouro na planície. Então Deus lhe ordenou que descesse, pois os filhos de Israel haviam pecado. Moisés desceu com as 2 tábuas de pedra, nas quais os 10 mandamentos haviam sido escritos pela mão de Deus, e, quando viu o pecado do povo, quebrou as tábuas. Onde estava Josué enquanto tudo isso ocorria? Ele não estava na planície junto com o povo que adorava o bezerro de ouro, nem estava no topo do monte, onde Moisés recebia os 10 mandamentos. Josué estava em algum lugar entre a planície e o topo do monte Sinai. Ele subiu com Moisés, mas provavelmente ficou no meio do caminho, enquanto Moisés subia para receber os 10 mandamentos. Você pode imaginar um jovem aguardando sozinho por 40 dias e 40 noites. Moisés tinha a presença de Deus consigo, mas isso não ocorria com Josué. Ele também não tinha a companhia do povo. Embora estivesse sozinho no meio da montanha, esse jovem israelita foi capaz de permanecer lá por 40 dias e 40 noites. Em seu espírito, ele permaneceu no Senhor.
O jovem Josué não tinha apenas um espírito lutador, mas este era acompanhado por um espírito que permanece. Alguns jovens têm espírito lutador, mas não têm um espírito que permanece. Se você só tem um espírito lutador sem um espírito de permanência, cedo ou tarde você estará lutando com pessoas que não deveriam ser enfrentadas. Entretanto, se você possui um espírito que permanece, não terá qualquer problema. No jovem Josué, havia tanto o espírito lutador como o espírito que permanece. Ele podia permanecer firme, ainda que sem ver a ninguém. Contudo, pela fé, ele estava tendo comunhão com Deus. Depois que Moisés desceu do monte, ele quebrou as 2 tábuas de pedra. Em seguida, você lembra como o povo foi disciplinado. Quando Moisés percebeu que o arraial estava impuro, ele moveu sua tenda e a colocou a certa distância. Essa era a tenda na qual Deus se encontrava com seu povo. Em cada ocasião que Moisés se encontrava com Deus, ele ia até essa tenda que estava erguida fora do arraial. Lá, Deus descia em coluna de fogo e coluna de nuvem e falava com Moisés, pois o arraial estava impuro. Sendo o líder do povo de Israel, Moisés sempre tinha de retornar ao arraial. Entretanto, a Bíblia nos diz que o jovem Josué permanecia na tenda e não se apartava dela. Veja Êxodo 33:11. Esse jovem havia aprendido a permanecer. Ele permaneceu na tenda porque Deus estava lá, e sendo assim, Josué não queria sair daquele lugar. Josué tinha uma vida com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91:1. Darby. Você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Isso é permanecer. Então você permanecerá à sombra do Todo-Poderoso e ali haverá poder. O jovem Josué possuía esse tipo de espírito, um espírito lutador contra toda a carne e um espírito que permanecia em Cristo. Fé. Josué foi um dos 12 enviados para espiar a terra. Ele e Calebe tinham um espírito excelente, um espírito diferente dos demais espias. Por essa razão, eles fizeram um relato positivo sobre a terra. Os outros 10 espias fizeram um relato negativo. Todos viram a terra e todos voltaram dizendo que ela era boa e que dela fluía leite e mel, tal como Deus dissera. Contudo, os 10 espias acrescentaram: Vimos que o povo da terra é como os gigantes. Eles olhavam para nós como se fôssemos gafanhotos. Suas cidades possuem muralhas que vão até o céu. Essa terra devora seus moradores. Não podemos ir para lá, pois seremos todos devorados e engolidos. Eles fizeram um relato negativo, mas Josué e Calebe discordaram dizendo: Não, essa terra é boa, tal como Deus havia dito. Se ele se agradar de nós, se ele assim quiser, ele nos dará essa terra. Esse povo será nossa comida. Somos plenamente capazes de possuir a terra, porque Deus é conosco. Em outras palavras, Josué não apenas viu a boa terra, mas também viu a Deus. Por ter visto a Deus, havia fé nele. O que é fé? A fé não é olhar para as coisas ao nosso redor, não é olhar para si mesmo, nem olhar para os problemas. A fé olha somente para Deus. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Algumas vezes você se pergunta: por que não tenho fé? Outras vezes você tenta criar alguma fé, mas descobre que isso não funciona. O segredo é olhar para fora de si mesmo, para fora de qualquer pessoa, para fora do seu problema, para fora das circunstâncias. Isso não quer dizer que você não vê ou ignora essas coisas. Você sabe delas, mas você deve olhar para fora delas e para dentro de Jesus. Quando você olha para Ele, todas as coisas são possíveis com Ele. Josué representa o Espírito de Deus. Já mencionamos que Josué representa a graça em contraste com Moisés, que representa a lei. Contudo, em relação à terra, Josué representa tipologicamente o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos conduz à nossa possessão. Quando cremos no Senhor Jesus, Ele colocou seu Espírito em nós e esse Espírito é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Há uma coisa que o Espírito de Deus que habita em nós tem a fazer: conduzir-nos até a nossa possessão. A terra de Canaã não é uma representação do céu.
Alguns hinos sobre o céu falam sobre cruzar o rio para entrar em Canaã, como se a chegada ao outro lado fosse o céu. Isso é muito sentimental, mas não é verdadeiro. Nas Escrituras, Canaã não representa o céu como seguidamente pensamos. Canaã representa as insondáveis riquezas de Cristo nas regiões celestiais. Se você ainda quer o céu em Canaã, transforme-o em regiões celestiais. Não é exatamente o céu, mas são as regiões celestiais, os lugares celestiais, e nesse lugar você encontra as insondáveis riquezas de Cristo, a plenitude de Cristo. Evidentemente, nos lugares celestiais existem inimigos, mas isso é algo que não precisamos temer. Falaremos sobre isso mais adiante. Deus nos deu seu Espírito como penhor, como uma garantia, e o Espírito de Deus está em nós para nos assegurar de que a plenitude de Cristo é nossa possessão. Temos provado apenas um pouquinho de nossa possessão. Temos experimentado o perdão de nossos pecados. Se você lembrar quando os seus pecados foram perdoados, perceberá quão doce foi aquela experiência. Temos provado apenas um pouquinho do frescor da vida eterna. Apenas começamos a sentir que estamos vivos e não estamos mais mortos. Começamos a experimentar um relacionamento com nosso Pai Celestial, pelo qual clamamos Abba, Pai. Começamos a perceber um pouquinho da preciosidade de Cristo. A mera menção de Jesus produz lágrimas em nossos olhos. Desse modo, começamos a provar alguma coisa dele. O Espírito Santo está nos dizendo que tudo isso é nosso, mas é apenas um gostinho, uma prova. No livro de Deuteronômio, a terra prometida é descrita, mas em Josué isso não acontece, pois o livro não trata da apresentação e sim da posse da terra. O Espírito de Deus está se movendo em cada um de nós, suplicando, impulsionando, trabalhando, revelando a Cristo, conduzindo e dizendo: erguei-vos e entrai na terra. Existe muito mais em Cristo que Deus deseja que possuamos. Por que ficarmos parados? Por que demorar mais? Será que estamos satisfeitos com o que já temos? Sigamos adiante. Essa é a obra do Espírito de Deus. Portanto, é Josué quem conduz o povo à terra prometida. Espírito de filiação. Em relação a nós, Josué também pode representar aquele tipo de espírito que é um com o Espírito de Deus. Permitam-me chamar isso de espírito de filiação. Deus renovou nosso espírito e, devido à influência e obra de seu Espírito, deve manifestar-se em nós um tipo de espírito que é o espírito de filiação. A Epístola aos Gálatas nos fala que, na plenitude do tempo, Cristo veio ao mundo, nascido de mulher, sob a maldição da lei, para nos libertar da maldição, a fim de recebermos a filiação. Ver Gálatas 4, 4 e 5, Darby. Em outras palavras, o Espírito Santo em nós está renovando nosso espírito com vistas à filiação. Tal espírito de filiação simplesmente significa que queremos ser reconhecidos como filhos. Não estamos satisfeitos em ser apenas bebês em Cristo. Será que temos esse tipo de espírito em nós? Ou será que desejamos permanecer como bebês? Não há nada mais confortável do que ser um bebê que não tem nenhuma responsabilidade. Como um bebê, você não precisa pensar em ninguém, mas todos pensam em você. Você é o centro do universo. Muitos filhos de Deus preferem permanecer bebês na igreja e, se não são servidos rapidamente, eles choram e chutam. Contudo, Deus nos deu o espírito de filiação e sua presença em nós jamais permite que fiquemos satisfeitos em ser bebês. Queremos crescer, queremos assumir responsabilidades, queremos ter comunhão com nosso Pai e ser úteis para Ele. O espírito de Josué é o espírito de filiação. Esse é o espírito que herda a terra. Será que temos esse espírito em nós? Desejamos realmente crescer? Queremos tomar posse de nossas possessões? Desejamos entrar nas riquezas de Cristo? É isso que constitui a igreja. Ela é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Com esse tipo de espírito, podemos entrar e possuir a terra. Possuindo nossas possessões. A travessia do Jordão. Ao abrir o livro de Josué, você encontra Deus falando com ele. Levanta-te e entra na terra,
pois ela já lhes foi dada por mim. Todo lugar que a planta dos seus pés pisar pertencerá a vocês. Em outras palavras, aquela terra já havia sido dada a eles há muito tempo. Deus prometera essa terra a Abraão e quando ele fez a promessa, isso já era um fato. Com relação a nós, sempre existe o fator tempo. Primeiro vem a promessa e mais tarde ela se torna realidade. Com relação a Deus é diferente, pois ele é eterno. Portanto, quando Deus promete, está consumado. Deus já havia dado aquela terra a Abraão, mas somente após centenas de anos os filhos de Israel saíram do Egito. Passados 40 anos, Deus disse: Entrem, coloquem a planta dos pés na terra e ela será sua. Acaso isso não se aplica a nós hoje em dia? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Deus já nos tem abençoado. Não está escrito que Deus abençoará no futuro, mas que Ele já o fez. Ele tem abençoado a nós, que somos dele, com todas as bênçãos espirituais, com cada bênção espiritual que você puder pensar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ele nos abençoou com todas essas bênçãos e elas são nossas. Deus nos deu seu Filho em plenitude. Tudo o que está nele é para nós, e Deus diz que ele é nosso. Tudo isso é nosso, pois nos foi dado. Tudo o que está em Cristo apenas espera que firmemos nossos pés, reivindiquemos e o tomemos pela fé. Tudo o que tomamos pela fé é nosso. 3 vezes Deus disse: Ser forte e muito corajoso. Josué 1, 6, 7, 9. Não tenha medo nem retroceda. Seja forte e muito corajoso. Esse espírito de Josué que está em nós precisa ser encorajado, pois, primeiramente, o próprio Deus fez a promessa. Em segundo lugar, a palavra de Deus está conosco. Deus disse a Josué que meditasse na palavra, guardasse os mandamentos e então seria muito bem-sucedido e próspero. Ninguém poderia resistir a Josué. A palavra de Deus seria com ele. Em terceiro lugar, o próprio Deus está conosco. Serei contigo. Pense a respeito disso. Temos a promessa de Deus, temos a palavra de Deus e temos a presença de Deus conosco. Por que haveremos de hesitar? Ser forte e muito corajoso. Quando se trata de possuir a terra, a primeira coisa a fazer é cruzar o Rio Jordão. Creio que todos entendemos o que isso significa. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, tiveram de cruzar o Mar Vermelho e, depois disso, cruzar o Rio Jordão. Depois dessa segunda travessia, eles estavam na Terra Prometida. Essas 2 águas que os filhos de Israel atravessaram são de fato uma só, pois falam de 2 aspectos de uma mesma coisa. Um aspecto se refere à saída, o outro se refere à entrada. Entretanto, os 2 aspectos são uma coisa só. Ao ler o Novo Testamento, você percebe que esses 2 aspectos se referem ao batismo. Batismo. Em que consiste o batismo? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Romanos 6, 3. Quando os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, foram batizados com respeito a Moisés. 1 Coríntios 10, 2. Antes disso, eles pertenciam a Faraó. Depois do batismo, eles passaram a pertencer a Moisés. Esse é o sentido do batismo para nós. Nosso batismo significa que fomos tirados do Egito e colocados em Moisés. Agora, não pertencemos mais ao mundo, mas a Cristo. Fomos batizados em Cristo. O batismo não significa que você é batizado para entrar numa igreja. Não há esse ensino na Bíblia. Você é batizado para fora do mundo, para fora de Satanás e para dentro de Cristo. Ele nos transportou do império das trevas para dentro do reino do Filho do amor de Deus. Esse é o sentido do batismo, ilustrado pela travessia do Mar Vermelho. O Rio Jordão representa o outro lado do batismo. No Rio Jordão, fomos batizados na morte de Cristo. Quando os filhos de Israel saíram do Egito e chegaram ao Mar Vermelho, Moisés levantou a vara de Deus,
Falou às águas e elas se dividiram. Contudo, na travessia do rio Jordão, foi a arca de Deus que entrou nas águas e os filhos de Israel entraram junto com ela e atravessaram o rio. Isso é identificação. Nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. É por essa razão que podemos declarar, após termos sido batizados: não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Somos batizados em Cristo, em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição. Esse é o significado do segundo aspecto do batismo. Quando os filhos de Israel cruzaram o rio Jordão, não apenas o mundo, Egito, foi deixado, mas também o deserto ficou para trás. Circuncisão. Após a travessia do rio Jordão em Gilgal, os filhos de Israel tiveram de passar pela circuncisão. Isso representa o aspecto subjetivo da cruz. O lado objetivo da cruz é aquilo que Cristo fez por nós. Ele morreu e, em sua morte, nós morremos. Ele foi sepultado e, em seu sepultamento, fomos sepultados. Ele ressuscitou dentre os mortos e, em sua ressurreição, fomos ressuscitados nele e com ele. Tudo foi feito por ele e nós não fizemos coisa alguma. Ilustrando o aspecto subjetivo da cruz, a faca de pederneira é aplicada à nossa carne cortando-a. Dessa forma, o opróbrio do Egito é completamente removido. Somos totalmente novos em Cristo Jesus e começamos a possuir o que Deus nos deu. Com respeito ao propósito de Deus, a posse já é nossa. Entretanto, precisamos experimentar a obra da cruz em nossa vida, pois o Rio Jordão fala da cruz, da morte de Cristo. À medida que experimentamos a obra da cruz em nossa vida, entramos mais e mais nas riquezas que estão em Cristo. A cruz irá cortar-nos e também irá adicionar Cristo a nós. Batalha espiritual. Tendo o povo entrado na terra prometida e passado pela circuncisão, eles se defrontaram com o combate, pois as 7 tribos de Canaã estavam lá. Lembremo-nos de que, no deserto, a batalha é contra a carne, mas na terra prometida, a batalha é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você não será capaz de enfrentar as forças espirituais do mal se a carne não foi subjugada em sua vida. Muitos crentes tentam lutar contra as forças espirituais do mal. Eles são muito corajosos, mas a carne neles ainda não foi tratada. Se sua carne não foi tratada e você tentar lutar contra o inimigo, logo vai notar que existe um traidor dentro de você. O inimigo tem um aliado dentro de você, e por causa disso, você nunca será capaz de vencê-lo. Contudo, se sabe como vencer a carne mediante a cruz, você estará em condições de lutar contra as forças espirituais do mal. As 7 tribos de Canaã representam as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Elas se posicionam no caminho que temos de trilhar para possuir nossa herança, mas a batalha é do Senhor. Josué foi até os arredores de Jericó, pois, como comandante, queria planejar sua estratégia para tomar aquela cidade. Enquanto olhava atentamente para a cidade, um homem apareceu diante dele com uma espada desembainhada. Josué então disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? O homem lhe respondeu: Não sou de vocês, nem de seus adversários. Eu vim como príncipe do exército de Deus. Então Josué prostrou-se, adorou e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O Senhor lhe respondeu: Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é santo. A luta contra as 7 tribos de Canaã não podia ser empreendida com poder humano. Foi Deus quem lutou pelos filhos de Israel. Nada estava na dependência deles. Toda a estratégia foi planejada por Deus e ele lhes disse o que deveriam fazer. Tudo o que eles fizeram foi obedecer e seguir, e os inimigos foram derrotados. Ninguém podia lhes resistir porque o Senhor lutava por eles. Sob o comando de Josué, a luta continuou por cerca de 7 anos, até que ele eliminasse os inimigos. Em termos espirituais, sempre encontramos oposição à medida que estamos possuindo nossa possessão. Os poderes malignos das trevas estão sempre tentando nos impedir de possuir Cristo e as riquezas que estão nele. Contudo, lembre-se, temos um capitão
e sua espada está desembainhada. Ele já venceu. Ele desbaratou os inimigos, os principados e potestades, expondo-os publicamente ao desprezo na cruz. Ver Colossenses 2:15. Ele esmagou a cabeça da serpente e derrotou o inimigo. A guerra já foi vencida e nosso trabalho é a operação de limpeza do campo de batalha. Na verdade, não participamos da batalha. A única luta da qual participamos é a operação de limpeza. Pode haver algum inimigo escondido numa esquina ou atrás de uma porta, e a nós cabe trazê-los à luz. Isso é tudo o que fazemos, pois a vitória já foi alcançada. Na batalha espiritual, o caminho é de vitória em vitória e não de luta para a vitória. Se pensarmos que estamos lutando para alcançar a vitória, certamente seremos derrotados. Satanás é muito mais experiente, inteligente e poderoso do que nós, e nunca seremos capazes de vencê-lo. Todavia, damos graças a Deus, pois Cristo já venceu. Nosso caminho é de vitória em vitória. Cristo está nos conduzindo, Ele está lutando, Ele está adiante de nós. Tudo o que precisamos fazer é confiar e obedecer. Tudo o que precisamos fazer é o que Ele quer que façamos. Para alguns, a tomada de Jericó parece algo muito estranho. Seguindo a arca, os filhos de Israel rodearam a cidade uma vez por dia e no 7º dia o fizeram por 7 vezes. Eu imagino se os habitantes de Jericó, olhando para baixo do topo da muralha, não estavam perplexos perguntando-se: o que eles estão fazendo? Pode parecer estranho, mas Deus sabe o que está fazendo. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. É no poder da vitória de Cristo que nossas batalhas são vencidas. A distribuição da terra. Depois de cerca de 7 anos de batalhas, Deus disse a Josué que distribuísse a terra. Embora nem toda a terra tivesse sido conquistada, eles deveriam dividi-la entre as tribos. Eles o fizeram pela fé, como se a terra toda já lhes pertencesse. Cristo é nossa herança, mas ninguém é grande o suficiente para herdar tudo o que há nele. Portanto, a terra tem de ser dividida. Você terá uma parte, eu terei uma parte, e cada um de nós terá a sua parte. No entanto, nós possuímos a terra juntos. Você não toma a sua parte e vai embora. Possuímos a nossa herança juntos, pois Cristo não está dividido. Aquilo que foi dado a você é para o bem de todos. Alguns herdam terras nas montanhas, outros herdam na planície, outros nos vales e ainda outros herdam na costa marítima. Em função disso, alguns irão plantar milho, outros vão extrair minério, outros irão caçar e outros pescar. Contudo, seja o que for que você fizer, tudo é para a glória de Deus e para o benefício de toda a nação. Se você guardar o que tem só para si, talvez tenha de comer peixe a vida toda e nada mais. Deus ama a diversidade. A unidade ocorre na variedade, não na conformidade. Cada um tem a sua herança, na qual pode trabalhar e obter seu fruto. Então, podemos levar o que produzimos ao templo para ofertar a Deus e desfrutar juntos. Esse é o tipo de vida que Deus preparou para seu povo. Estamos desfrutando desse tipo de vida? Ou será que ainda estamos vagando pelo deserto? Será que conhecemos a cruz que opera em nossa vida para que sejamos libertados da carne? Já começamos a ver a glória, as riquezas da terra de Cristo? Já recebemos nossa porção? Estamos compartilhando nossa porção com nossos irmãos e irmãs? Ou será que apenas a tomamos para nós mesmos e nos retiramos? O livro de Josué fala de possuir a nossa possessão. No Novo Testamento, o livro de Josué corresponde a Efésios e a Atos. A primeira parte de Efésios, capítulos 1 a 3, é a visão da terra, enquanto a segunda parte, capítulos 4 a 6, trata da posse da terra. O livro de Atos é a batalha do Senhor. Ele mostra como o Evangelho avança, conquista e vence. Portanto, que o Senhor nos ajude a entrar em nossa herança. Oremos. Querido Pai Celestial, te agradecemos por nos teres dado teu amado Filho como nossa porção. Que porção maravilhosa Ele é! Rogamos que abras nossos olhos para que vejamos as insondáveis riquezas que estão em Cristo.
Dá-nos o desejo de entrar e de possuir. Dá-nos um espírito como o de Josué, que irá lutar contra a carne e permanecerá em Cristo, de modo que, por meio desse espírito, tomemos posse da nossa herança. Senhor, rogamos que teu povo conheça sua herança e que possa compartilhar dela, de modo que tu sejas glorificado e teu corpo seja edificado. No nome de nosso Senhor Jesus. Amém.